O programa Espírita Missionários da Luz, o estudo sobre as obras do Espírito André Luiz, apresentação de Berenice Lima e Deusa Nogueira, transmissão da Web Rádio Estação da Luz aqui de Natal, é um programa simplesmente imperdível, é uma viagem que as irmãs fazem no livro Missionários da Luz. Mas eu quero lembrar que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nos reunimos aqui o maior acervo possível de matérias espíritas. A programação da Web Rádio Estação da Luz, a programação da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, livros, textos, palestras, enfim, aquilo que atenda às suas necessidades, para que você encontre no mesmo lugar o acervo de matérias espíritas de seu interesse. Lembrando que a nossa página não tem fins lucrativos, o objetivo é divulgar os excelentes trabalhos que são apresentados e que chegam às nossas mãos e divulgar a doutrina espírita. Por isso convidamos você, irmão ou irmã de ideal espírita, amigo que nos acompanham, a nos acompanhar agora no programa Espírita Missionários da Luz, estudo sobre as obras de André Luiz, apresentação de Berenice Lima e Deusa Nogueira. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Vamos ao programa. Amo vocês, a cada palavra de amor que falar. Amo vocês toda vez que me escutar. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Os segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira. Bem, hoje estamos iniciando o capítulo 7, cujo título é Socorro Espiritual. E Alexandre indaga a André: precisa voltar mais cedo aos serviços? E André responde: posso dispor de mais tempo. Meu interesse era enorme na continuidade das instruções. Alexandre possuía vastíssimas experiências médicas. Minhas aquisições nesse terreno, em comparação com as dele, representavam conhecimentos pálidos. Tenho ainda hoje uma assembleia de esclarecimentos a irmãos encarnados, continuou o orientador. E se você puder comparecer, André, teremos satisfação. Como não? Estou aprendendo e não devo perder a oportunidade. Nesse ponto, Berenice, eu lembro de um livro que é A Coragem da Fé,
Esse livro são mensagens do Dr. Bezerra de Menezes através do Bacelli. E existe uma lição intitulada A Árvore e os Frutos. E tem um parágrafo que eu acho genial, o Dr. Bezerra falando com a gente. Ele diz assim: se vos disciplinardes, podereis produzir muito mais e melhor, tanto quantitativamente quanto qualitativamente. Isso é uma frase, vos surpreendereis com o resultado. Eu acho um parágrafo maravilhoso, porque é essa disciplina, né? Então, o André, naquele momento, ele não tinha que voltar mais cedo. Ele podia ficar à toa, ficar conversando, ficar observando, né? Por isso que é importante a disciplina do horário do Evangelho no lar, porque a gente vai o quê? Coordenando a nossa mente. Porque nós somos disciplinados por uma porção de coisa. Quem gosta de ir para o salão para fazer unha, já tem o dia certo para fazer a manicure, com a pessoa certa. Já quem faz a comida já sabe a hora que tem que começar a comida, já se programa para aquilo. E a gente vai fazendo várias programações e sempre quando chega nessa programação espiritual, até mesmo por falta de hábito, a gente dá uma negligenciada. E a gente tem que se programar para fazer o bem, porque a disciplina antecede o hábito, conforme o Emmanuel já nos fala. E a gente tem que se disciplinar, sim, para a nossa prece, para fazer o momento da prece, porque a gente tem a hora do Jornal Nacional, da novela, de um monte de coisa que a gente gosta e a gente já sabe o horário, e naquele horário a gente, não, vai começar a novela agora, depois eu resolvo. E vai. E a gente tem que criar o hábito disso, para fazer as preces, para trabalhar no bem. Mesmo que a pessoa não consiga um horário para ser voluntário em alguma situação, porque tem um dia muito atarefado, então reserve 2 minutos para você fazer uma irradiação mental, de você fazer uma prece e mentalizar alguma situação de catástrofe, algum orfanato, algum asilo, algum hospital, seja lá o que for, mas você vai se programando. E aqui ele está dizendo, estou aprendendo e não devo perder a oportunidade. E a gente que está aqui também aprendendo, a gente deve se esforçar para não perder essa oportunidade também. E interessante que ele está dizendo que ainda hoje vai ter uma assembleia de esclarecimento a irmãos encarnados. Ou seja, as pessoas que estão encarnadas vão dormir e pelo sono, elas vão lá para ter essa assembleia. As que quiserem e as que puderem, né? Exatamente. Porque tem isso. Isso aqui é um alerta para a gente, para também o quê? Se programar para dormir. Se programar para ficar numa situação que a gente possa participar de estudos, possa participar de encontros, de conversas edificantes, e a gente estar com os nossos amigos espirituais, na verdade, né? E aí ele vem falando, né? Saímos. As entidades perturbadas mantinham-se à porta, dando a ideia de alguém à espera de brecha para entrar. Olha que coisa séria. Isso aqui é muito grave. Porque, resumindo o que já vimos até este capítulo aqui, a gente vê que o André Luiz fala e explica sobre mediunidade. Até agora, né? Ele já falou sobre mediunidade, vampirismo, comportamento humano e as suas escolhas, a influenciação, a oração. E agora ele vai dar ênfase a esse socorro espiritual. E aí eu trouxe um caso para a gente dar uma lida, que resume tudo que o André Luiz já explicou para a gente até agora. Que é um livro, assim, imperdível, que é um livro que a gente tem que ler, tem que estudar, que se chama A Luz do Consolador, de Ivone Pereira. E o nosso objetivo aqui desse estudo e divulgar esses livros é porque quanto mais a gente vai lendo, quanto mais a gente vai estudando, como
na própria leitura, nós vamos ficando sempre em contato com essas pessoas, esses espíritos que escreveram esse livro. Porque na hora que a gente abre esse livro, A Luz do Consolador, de Ivone Pereira, que ela vai narrando vários casos, muitas vezes a gente consegue identificar um caso parecido com a nossa história. E muitas vezes ali está a solução, ali está uma inspiração para que a gente tenha, para saber conduzir a vida. Porque às vezes algumas pessoas falam, olha, eu penso, mas eu não vejo saída para mim. Mas olha, existe saída para todos nós, mesmo porque a gente nasceu para ter saída. Isso, exatamente. A gente existe justamente para ter saída, para dar jeito, para vencer, para aprender. Mas muitas vezes nós não temos assim uma ideia, né? Não nasce na nossa mente uma ideia de como resolver aquilo. Por isso que a gente tem que criar o hábito da leitura, porque nos romances, nos casos, às vezes a gente encontra ali uma solução, ou parte de uma solução. E a gente fala, Ainda caramba... mais, né, Berenice? Esses médios honestos que expõem a sua vida, expõem a sua intimidade para nos ensinar. Isso é maravilhoso. Exatamente. Né? Então, esse livro, que se chama A Luz do Consolador, da dona Ivone Pereira, ela conta um caso, que eu vou narrar esse caso, e a gente vai identificar que tudo que a gente já estudou até o capítulo 7 vai se resumir nesse caso. Ela diz o seguinte, que o jovem AG, ela bota o nome só com as siglas, né? Então, era um rapaz, o nome dele era AG. Ele tornara-se noivo de uma jovem de excelentes qualidades morais, muito delicada de sentimentos e leal aos afetos íntimos, mas de condições sociais muito modestas. Era uma boa filha para sua mãe, a qual, por sua vez, era viúva e adorava a filha única entre ternura infinita. Chamava-se Elisa, a jovem noiva, e sua mãe, Madalena. Então, a gente está vendo que o rapaz AG era noivo de Elisa e Madalena era a sogra dele, a mãe da Elisa. Então, o noivado corria normalmente e o casamento foi marcado para 6 meses depois. Elisa entregava-se ao seu amor com todas as forças da alma, coração repleto de esperanças e confiança no futuro. O noivo, por sua vez, mostrava-se dedicado e atencioso. Não passava um único dia sem visitar a noiva. E o idílio fazia crer à nossa Madalena que a filha seria felicíssima no casamento. Um dia, no entanto, o rapaz AG, que era comerciante e lutava a fim de prosperar, necessitou viajar a uma cidade próxima. Lá, passando 3 dias. Em um baile, a que fora convidado por um colega de comércio, conheceu uma jovem por nome Terezinha. Dançou prazerosamente com ela, reconheceu-a educada, alegre, amável, elegante, muito sociável e enamorou-se. Voltando à sua cidade natal, meditou em que Elisa era bem inferior a Terezinha, pois não frequentava a sociedade, vestia-se modestamente e nem possuía aquela irradiante personalidade da outra. Elisa notou-o silencioso e triste, falando o mínimo, demorando-se menos em suas visitas, mas de nada desconfiou, porque seu coração era puro e não podia acalentar suspeitas contra aquele que lhe merecia toda a confiança. Na semana seguinte, AG voltou à cidade vizinha e Terezinha pareceu-lhe mais sedutora do que no primeiro dia. Prosseguiu o namoro com Terezinha e a moça corresponder-lhe ternamente e com imensa alegria. Finalmente, passou a viajar para a cidade vizinha todos os sábados, pretextando negócios. E lá ficava também aos domingos, deixando a casa comercial ao cuidado do sócio. Mas não confessava a Terezinha que era comprometida em sua cidade natal e nem rompia o noivado com Elisa. Faltava-lhe coragem para esclarecer a ambas a própria situação. E muitos de nós conhecem alguma coisa parecida com isso, né? E aí ela continua. Chegara, no entanto, a época indicada para o consórcio com Elisa. Mas o rapaz AG desculpou-se e pedira mais 2 meses de espera, porque os negócios não iam bem.
Enquanto isso, continuavam as visitas à cidade vizinha e Elisa, fiel e confiante, e sua mãe continuavam preparando o modesto enxoval. Até que, de uma das visitas à cidade vizinha, o jovem AG voltou casado com a graciosa Terezinha, sem jamais haver desfeito o noivado com Elisa. Numa cidade pequena como aquela, tais acontecimentos, há 40 ou 50 anos passados, repercutiam como raios que explodissem entre a população. Elisa soubera do fato logo após o desembarque do casal, que vinha ali mesmo residir, mas não quis acreditar no que amigos lhes vieram informar. Mas, investigando, logo se inteirou da realidade e adoeceu. Adoeceu de paixão, de surpresa, de choque nervoso, de humilhação, de desespero, de decepção, de desilusão, de vergonha, de traumatismo moral. Adveio uma embolia cerebral e, um mês depois, Elisa morria nos braços de sua inconsolável mãe. Nesse dia, houve revolta entre as pessoas afeiçoadas a Elisa e sua mãe, e Terezinha foi por elas informada do procedimento desleal do homem que a desposara. Confessou ela, Terezinha, então, ignorar o procedimento de AG com alguém daquela cidade e não se sentir culpada pelo passamento da jovem. Discutiu calorosamente com o marido nesse dia, mas tudo passou logo depois e não mais tocaram no assunto. A hora em que, porém, saía o féretro de Elisa, sua mãe, desolada em desespero, exclamou, e suas palavras repercutiram tão drasticamente pelo ambiente mortuário de sua pobre sala de visitas, que as pessoas presentes estremeceram de impressão e pavor. E aí a mãe falou, minha filha vai em paz para junto de Deus, porque era um anjo que mereceu o céu, e fica descansada, porque o miserável que causou a sua morte há de me pagar. Ele não será feliz, porque eu não o deixarei ser feliz. E 3 meses depois, Madalena, sempre inconsolável e inconformada, morria também. A pobre mulher era cardíaca e não resistiu à dor de perder a filha naquelas circunstâncias. Cerca de 3 ou 4 meses após o passamento de Madalena, Terezinha começou a beber e embriagar-se. Das primeiras vezes em que o fato se verificou, o marido repreendeu energicamente. Houve discussões graves, cenas lamentáveis, e o rapaz AG acusava de ter o vício desde o tempo de solteira e encobri-lo hipocritamente que aquela alegria permanente dos seus modos, aquela vivacidade que todos lhe conheciam, outra coisa não era senão reflexo do álcool ingerido às ocultas. Chorando muito, Terezinha afirmava que jamais bebera, que somente agora uma necessidade irresistível de beber levava a procurar em qualquer parte algo com que aplacar aquele terrível desejo que a prostrava. Os melhores médicos da cidade e até de São Paulo, do Rio, trataram dela. O marido gastava o que certamente não possuía a fim de libertá-la do nefando vício. Mas era tudo em vão. Terezinha continuava a beber e cada vez embrenhava-se no vício com mais ardor. Mas não era vinho, não era cerveja que a atraíam, era a cachaça. O terrível veneno que os obsessores preferem para sugerir aos seus desafetos. Terezinha, dantes tão graciosas, agora se embebedava até sair à rua, na ausência do marido, e fazer tolices e dizer inconveniências, até cair na calçada e entrar em coma alcoólico como os ébrios comuns. O rapaz AG passava pela vergonha de ser avisado por qualquer pessoa de que sua mulher se encontrava caída, completamente bêbada. Vieram 4 filhos desse malogrado matrimônio, e Terezinha não deixou de beber e não atendia aos deveres para os mesmos. Era preciso, então, que o marido se repartisse entre os próprios negócios e as atenções aos filhos auxiliados por criadas. Os filhos cresciam verificando a desgraça em que caíra a própria mãe.
O rapaz AG arruinou-se como comerciante, sendo necessário submeter-se a um modesto emprego de administrador do cemitério local. E, finalmente, Terezinha já não usava a cachaça pura, mas temperada a cravo e a canela. Em 1940, as circunstâncias da vida levaram-me à dita cidade, a Dona Ivone, né? E aí eu visitei o casal, pois o conhecia desde há muitos anos. Ela, então, convidou-me a uma conversa particular, já embriagada, e falou-me, debulhada em lágrimas. Então, agora é a Terezinha conversando com a Dona Ivone. Ela falando: Senhor Frederico, sei que o senhor é espírita e conhece muitas coisas que os outros desconhecem. Pelo amor de Deus, liberte-me desse desejo de beber. É uma força indomável que me arrasta para a bebida. Eu não quero beber, mas sou forçada a beber. Nessa visita, contemplei então um casal desajustado, filhos infelizes, um homem vencido pela adversidade, uma mulher arruinada por uma desgraça inconcebível. Regressando à minha terra, orei durante algum tempo e nas reuniões que fazíamos no nosso templo espírita, suplicávamos ao alto socorro para ela. Mas Terezinha continuou a beber durante mais 5 anos da mesma forma. Bebeu durante 14 anos, sem um só dia de trégua. Certo dia, em que o rapaz AG se lamentava numa roda de amigos, um deles aconselhou: por que você não leva sua esposa ao Centro Espírita Bittencourt Sampaio? O senhor Z, que é o diretor, é um grande médium, apóstolo do bem, e pode te ajudar. O rapaz AG não era espírita, mas, impelido pelo desespero, levou a esposa ao Centro Espírita Bittencourt Sampaio, e chegando lá, reunido com o diretor, conversando lá, e o médium, né, ele fala o seguinte: que era Madalena, a mãe da pobre Elisa, a noiva atraiçoada, que conversaram os dois como de praxe em tais reuniões, sob assistência de Bittencourt, sempre incorporado no médio Z. Madalena terminou por submeter-se, não ainda convertida, a perdoar, mas a irresistível autoridade de Bittencourt. Abandonou a presa, que subjugara durante 14 anos. Terezinha ficou radicalmente curada da embriaguez em 1 semana, pois fora necessário ainda fortificá-la através de passes que o médium lhe aplicava, ainda sob influência curativa de Bittencourt Sampaio. Mas, perguntará o leitor, por que o espírito Madalena não obsidiou antes o rapaz AG, que foi o traidor de Elisa e não Terezinha, que ignorava o compromisso por ele mantido com aquela menina? E nós ousamos confessar que não sabemos. É possível, porém, que a pobre Madalena, despeitada, odiando aquela que roubara o coração do prometido de sua filha, preferisse ferir Terezinha para que a dor do rapaz AG fosse mais cruel. É possível que Terezinha, de algum modo, tivesse tendência para a bebida, sem mesmo saber, e certamente, se esta foi realmente inocente da ação reprovável de AG, devia por alguma remota falta à lei de Deus e, por isso, teria mais possibilidade de dar passividade a um obsessor, por ser, com certeza, frágil, além de ser médium, assim espiando um erro do passado, enquanto o marido espiava o crime cometido no presente, porque foi um crime o que ele praticara contra Elisa. Madalena certamente errou, mas quem estivesse em pecado, atire a primeira pedra. Nessa pobre entidade que, sob o cuidado do grande iluminado Bittencourt Sampaio, encontrou, sem sombra de dúvida, o verdadeiro caminho a seguir a fim de redimir-se. Então a gente vê uma história muito trágica que começou, exatamente, que começou de uma forma muito suave, né? Um caso assim, assim, meio tudo bem. Se isso aconteceu em 1940, isso é uma coisa muito comum hoje. A infidelidade, né, como diz assim, mas é infidelidade, mas não vai saber não, é só hoje. Mas quando desencarnar, sabe. Quando a gente
está num processo de infidelidade, traição, seja matrimonial, seja social, seja financeiro, seja lá o que for, a gente abre uma brecha muito grande, mesmo que ninguém saiba, mesmo que ninguém venha a saber, a gente abre uma brecha muito grande. Porque na hora que a gente faz algum erro moral, mesmo que ninguém saiba, a gente se compromete. E ele até fala aqui, né, dessas entidades que esperam brechas para entrar, são essas brechas, né, que ajudam até pela internet. A gente tem infidelidade pela internet, né? Não adianta, gente. Ah, mas aí é só a internet, né? Eu não tenho contato físico. Aí eu tenho a questão conjugal e tenho também as outras questões econômicas, né? Que de repente a criatura tem um meio de rastrear. Eu já sei de uma situação assim, que alguém rastreou, tinha acesso, conseguiu um acesso, e rastreou a vida financeira de alguém em proveito próprio. Gente, isso aí é uma coisa, uma infidelidade. Porque assim, se eu tenho uma necessidade, e eu vou recorrer ao fulano, que Jesus sempre falou dessa honestidade emocional com o outro, né? Vai, se entende com o seu amigo particular. Toda vez que eu lanço um método desonesto para o outro, eu estou abrindo brecha para essas entidades perturbadoras que estão à porta esperando para entrar. E o que você colocou na internet, que é o que está em voga hoje, na hora que você está ali fantasiando, se relacionando, uma traição virtual, e o pensamento está a mil, e esse pensamento está mexendo com o teu organismo, com a tua libido, com a tua sensualidade, com a sua sexualidade, e seu pensamento está ali vibrando, não tem a menor dúvida que está cheio de espíritos à sua volta naquela vibração. E que a traição há sim, mesmo a questão virtual. Então, o importante é a gente investir no nosso relacionamento. Porque às vezes fala assim, mas o relacionamento está tão ruim, e isso é apenas para dar uma movimentação no relacionamento. Então, dê uma movimentação com dignidade. Se acha que vale a pena reavivar o relacionamento, que seja de uma forma digna, ou então se separe, porque a lei está aí para isso. E a doutrina espírita não fala que ninguém tem que não se separar ou se separar. Isso é de cada um. Mas que entre tomar uma atitude e fazer uma traição, tome a atitude, porque o comprometimento com certeza é bem menor. Então vamos refletir bastante nessa questão das traições de um modo geral. E a gente fica hoje com essa abordagem. Muita paz. Muita paz, irmãos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.